Olá pessoal, aqui é o professor Fábio e estamos de volta com mais uma aula do Call of English. Hoje veremos o Simple Past, ou seja, o passado simples. Essa aula dá continuidade à sequência de aulas verbos e tempos verbais em inglês. Hoje veremos a parte 1 desse tempo verbal. Nessa parte abordaremos a forma afirmativa e os verbos regulares e irregulares. Não percam também a segunda parte da aula de passado simples para saber como se faz a forma negativa e interrogativa. Vamos lá? Affirmative form, forma afirmativa. Veremos agora a comparação entre frases no presente simples e no passado simples que veremos agora. Qualquer dúvida sobre o presente simples, também revejam a aula que já está postada em nosso canal. I study English. I studied English yesterday. Primeira frase no presente. Eu estudo inglês. No passado, eu estudei inglês ontem. Tá? Então, vejam, o verbo study vira studied. É a forma desse verbo no passado. Mais um exemplo. You work every day. You worked last week. Você trabalha todos os dias. Você trabalhou semana passada. Mais uma vez, work, a forma no presente. Worked, a forma do passado. He goes to the movies every weekend. He went to the movies last weekend. Ele vai ao cinema todo final de semana. Ele foi ao cinema no final de semana passado. Go e goes, no caso do he, she, it, a forma no presente. Went é o verbo to go em sua forma no passado. She visits her relatives once a month. She visited her relatives a long time ago. Ela visita seus parentes uma vez ao mês. Ela visitou seus parentes há muito tempo atrás. Visit ou visits, a forma no presente. Visited, a forma no passado. Primeira coisa que devemos saber sobre o verbo no passado. Não importa qual que é a pessoa que conjugaremos esse verbo, ele sempre irá ficar na mesma forma. Lembram que no presente a gente coloca o S no final do verbo quando é he, she, it? No passado, esse verbo não mudará. Studied tanto serve para I, you, we e they, quanto para he, she, it. A forma no passado sempre vai ser igual para todas as pessoas. Worked também. I worked, you worked, he worked, she worked. Tá? Então, it is used to describe an action that started in the past and ended in the past. É usado para descrever uma ação que começou e terminou no passado. It could be something that happened 20 years ago or 2 minutes ago. It started, it stopped, it's over. Pode ser algo que aconteceu há 20 anos atrás ou há 2 minutos. Porém, começou, parou, acabou. Não tem mais relação com o presente. É passado, tá? É muito interessante saber essas regras, porque quando a gente chegar no tempo dos perfects, fica mais fácil de entender, ok? The most common time expressions used for the past simple are yesterday, a week ago, or a month ago, a year ago, last month, last year, last weekend, last Monday, last night, the day before yesterday. Tá? Então, as expressões de tempo mais comuns usadas, né, para o passado simples são essas. Lógico, tem muito mais expressões. Tá? Essas são as principais. Yesterday, ontem. Aqui o ago é atrás. Tá? Então, a week ago, uma semana atrás. A month ago, um mês atrás. E assim sucessivamente. Last é o último, o passado, tá? Então, last month, mês passado. Last year, ano passado. Last weekend, final de semana passado, ok? The day before yesterday, o dia antes de ontem, ou seja, anteontem. The time expression appears either at the beginning or at the end of the sentence.
never in the middle of the sentence. Então, atenção. A expressão de tempo aparece ou no começo ou no final da frase. Nunca no meio da frase, tá? Então, yesterday I went to the movies. Ontem eu fui ao cinema. Ou I went to the movies yesterday. Eu fui ao cinema ontem. Nunca I yesterday went to the movies ou I went yesterday to the movies, tá? Expressão de tempo ou no começo da frase ou no final. Tudo bem? Vamos ver agora então como passar os verbos para a forma do passado. Ok? Primeira coisa, existem os verbos regulares, os regular verbs, e os verbos irregulares, irregular verbs. Tá? Os verbos regulares são aqueles que se coloca ed no final do verbo. Tá? Regra geral, general rule. To make the past tense of regular verbs, we add ed to the base form of the verb. Então, para fazer o passado dos verbos regulares, nós colocamos ed na forma base do verbo. A forma base é a forma normal dele, tá? Exemplos: play, base form, forma normal; played, forma no passado; work, forma normal; worked, forma do passado, tá? Só coloca-se ed. Porém, temos algumas exceções. Primeira exceção: verbs ending in e, we only add d. Verbos terminados em e, nós somente colocamos o d. Por exemplo, move termina com e, só colocamos o d, moved. Leave, lived, ok? Verbs ending in a consonant plus y, we drop the y and add ied, tá? Então, verbos terminados em consoante mais y, nós tiramos o y e colocamos ied. Study, studied. Try, tried, tá? No study, antes do y, o d, uma consoante, né? Tiramos o y e ed. Com o try a mesma coisa, antes do y, um r. Tira-se o y e ed. Somente quando antes do y tem uma consoante. Quando é uma vogal antes do y, vejam lá no primeiro exemplo do play. Antes do y, a vogal. Só se coloca o ed, não muda o y. Tudo bem? Verbs ending in a consonant plus vowel plus consonant. We double the consonant and add ed. Tá? Então, verbos terminados em consoante, vogal e consoante. Nós dobramos a última consoante e colocamos ed. Vejam um exemplo. Stop termina em consoante, vogal, consoante, não é? T-O-P. Dobramos o P e colocamos ed. Stopped. Prefer, novamente. F consoante, E vogal, R consoante. Consoante, vogal, consoante. Preferred. Dobramos o R e colocamos ed. However, do not double the last letter if the first syllable is stressed. Entretanto, não duplique a última letra se a sílaba tônica for na primeira sílaba. Stop. Sílaba tônica no final. Prefer. Fer é o tônico, a sílaba mais forte. Quando a sílaba tônica é a última, então, quando a última sílaba é tônica, nós dobramos essa última letra e colocamos ed. Caso contrário, não dobramos. Ó, enter. Ó, o forte está no en, né? Enter. Entered. Não dobramos o R, por mais que, ó, T consoante, E vogal, R consoante, né? Entered. Suffer. De novo, ó, suffer. A tônica está no S. Pelo fato da primeira sílaba ser a tônica, não dobramos a última letra. Então, continua suffered. Só colocamos o ed. Essas são as regras dos verbos regulares, de como colocar-se o ed no final dos verbos. Agora vamos aos verbos irregulares. The simple past and past participle of irregular verbs
can end in a variety of ways with absolutely no consistent pattern. O passado simples e o particípio dos verbos irregulares podem terminar em uma variedade de formas, uma grande variedade, tá? Com absolutamente nenhum padrão consistente, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir alguns verbos que ficam parecidos, né, em sua forma do passado e do particípio. Lembrando que particípio é a terceira forma do verbo. Para usar o passado simples, nós usamos a segunda forma, que é a forma do passado. Todos os verbos também têm o particípio, que é a terceira forma. Para estudarmos os verbos irregulares, já é bom vermos as três formas, porque as usaremos mais lá na frente, tá? Nas próximas aulas dos tempos verbais em inglês, quando chegar o present perfect, past perfect, eu vou começar a explicar como é que se usa essa terceira forma. Porém, aqui vocês já irão vê-las. Nos verbos regulares, a terceira forma é igual à forma do passado. Então, play, played, segunda forma, played, terceira forma. Study, studied, segunda forma, studied, terceira forma. É igual, tá? Nos verbos irregulares, não há um padrão. Para a gente saber a forma do verbo, é só estudando mesmo e memorizando. Da mesma forma, para saber se um verbo é regular ou irregular. Não tem como saber, não há uma regra para saber se o verbo é regular ou irregular. Somente estudando e memorizando e relembrando os verbos. Tudo bem? Então, examples. The past simple and participle are the same. O passado simples e particípio são iguais nesses verbos, tá? Então, ó, cost fica igual nas três formas, tá? Então, é cost, cost, cost. Cut, cut, cut. Hit, hit, hit. Hurt, hurt, hurt. Let, let, let. Put, put, put. Shut, shut, shut. Tá? Esses verbos, seja no presente, no passado ou no particípio, é a mesma coisa, tá? Mais um grupo de verbos. Keep, kept, kept. Sleep, slept, slept. Aqui já muda, né, da forma normal dele para o passado e particípio. Lembrando, nessa página, passado e particípio sempre vão ser iguais a essa segunda forma, tá? Lend, lent, lent. Send, sent, sent. Spend, spent, spent. Build, built, built. Ok? Mais uma. Find, found, found. Have, had, had. Hear, heard, heard. Hold, held, held. Read, read, read. Say, said, said. Mais um. Lose, lost, lost. Shoot, shot, shot. Get, got, got. Light, lit, lit. Sit, sat, sat. Pay, paid, paid. Make, made, made. Feel, felt, felt. Live, left, left. Meet, met, met. Drink, dreamt, dreamt. Mean, meant, meant. Bring, brought, brought. Buy, bought, bought. Fight, fought, fought. Think, tough, tough. Catch, caught, caught. Teach, touch, touch. Tell, told, told. Sell, sold, sold. Stand, stood, stood. Understand, understood, understood. Ok? Vamos lá para mais exemplos. Esses exemplos em que o past simple and the participle are different. Exemplos onde o passado simples e o particípio são diferentes. Break, broke, broken. Choose, chose, chosen. Speak, spoke, spoken. Steal, stole, stolen. Mais um grupo. Drive, drove, driven. Ride, rode, ridden. Rise, rose, risen.
write, wrote, written. Beat, beat, beaten. Bite, beat, beaten. Hide, hid, hidden. Come, came, come. Become, became, become. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Forget, forgot, forgotten. Give, gave, given. See, saw, sing. Blow, blew, blown. Grow, grew, grown. Know, knew, known. Throw, threw, thrown. Fly, flew, flown. Draw, drew, drawn. Show, showed, shone. Begin, began, begun. Drink, drank, drunk. Swing, swam, swum. Ring, ran, rung. Sing, sang, sung. Run, ran, run. Ok, pessoal? Esses são os verbos mais usados e alguns dos principais verbos irregulares. Não são todos os verbos irregulares que temos na língua inglesa. Ainda há muitos e muitos mais. Esses daqui são alguns mais usados, mais importantes, para vocês começarem a ir se acostumando com eles. E não se esqueçam, aqui nessa página temos 3 formas de cada verbo. A primeira forma usamos como a forma base, a forma normal, mas usada no presente. A segunda forma é a que vimos na aula de hoje, passado simples. Sempre que passar uma frase para o passado simples na forma afirmativa, como vimos, correto? Usaremos essa forma do meio, tá? E a terceira forma, explicarei o uso delas mais para frente nas próximas aulas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula. Não percam a segunda parte dessa aula aqui do passado simples, onde veremos como fazer a forma negativa e interrogativa, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida ou não entenderam alguma parte da aula, deixem nos comentários. Se vocês gostaram da aula também quiserem comentar, fiquem à vontade. Dúvidas, sugestões para próximas aulas, qualquer coisa que vocês quiserem, podem deixar nos comentários. Responderei a todos, ok, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de entrar também em nossa página no Facebook, que é facebook.com/calloфenglish. Curtam a página, fiquem por dentro das novidades, ok? Não se esqueçam também de dar um curtir aqui no vídeo. Inscrevam-se aqui no nosso canal no YouTube para ficar também por dentro das novidades. Compartilhem também com seus amigos. Muitos deles às vezes podem ser que estejam procurando por aulas também. É isso aí então, nos vemos na próxima aula. Eu sou o professor Fábio e até a próxima.